O chakra sexual tem uma assinatura energética do eu sinto. Como está a sua vida na Terra? Como estão as suas relações pessoais? Você se sente culpado? Você perdoa? Está preso a uma pessoa ou a uma situação? São perguntas inteligentes que você deve se fazer para descobrir como está atuando este vórtice de energia. Potencial da consciência. Dando continuidade ao estudo sobre o chakra sexual, nós vamos nos aprofundar para entender melhor como as memórias nos atrapalham, como os campos mórficos, as egrégoras, tudo que envolve a uma repetição de padrão nos condiciona mentalmente, emocionalmente e nos faz ficar preso num ciclo vicioso. E o chakra sexual é um chakra importante porque ele fala sobre esse primeiro impulso de nós descobrirmos melhor nosso potencial. Quem é você? É o chakra que você reconhece você, se identifica com seu eu, com um relacionamento com o outro. É um chakra da relação pessoal. Você com você mesmo e você com o outro. Esse auto-amor, né? É, o auto-amor, acolhimento, o respeito, a emancipação está relacionada a esse chakra. É o início também da criatividade, o chakra sexual, o aparelho reprodutor. Quando você é bem resolvido com você mesmo, você é criativo, porque todas as patologias na metafísica dessa região feminina, porque a energia feminina é yin e a masculina é yang. E há em cada ser humano essas duas polaridades, independente do gênero, independente da opção sexual. Todos têm o yin e o yang. E hoje nós vamos falar que quando você vem com uma marcação do seu espírito, com uma disfunção na sua sexualidade, isso mostra que você tem algo aprisionado com as suas memórias, sim, com seus eus que estão num complexo de desajustes. E é uma batida de encarnação que a pessoa vem repetindo o mesmo padrão. Complementando e refletindo sobre o chakra sexual, quando eu comentei sobre a criatividade, é porque muitas das vezes quando o jovem tá lá, vai fazer o vestibular, ele não sabe o que ele quer. E é nesse vórtice de energia que você começa a buscar a sua primeira manifestação do que eu quero ser como ser humano. E esse chakra, o chakra sexual, ele vem depois do chakra básico. Então, fazendo uma análise, né, da nossa vida aqui, o chakra sexual, ele faz você ter escolhas conscientes, porque você vai escolher uma profissão porque você se ama, você se gosta daquilo que você faz, e não por conta do ter. E a primeira disfuncionalidade que vem nesse vórtice é essa dúvida do que eu quero fazer, do que eu quero realizar, como que eu vou me manter aqui nesse planeta. Isso de uma forma bem sucinta e leve, mas a disfuncionalidade, ela abrange muitas situações, né? Dessas disfuncionalidades mentais que a pessoa tem em relação ao parceiro, em relação ao sexo em excesso. A magia também tem relacionamento com esse chakra, porque teve muitas magias que foram feitas na Terra em tempos remotos, em que a pessoa ainda está presa dentro da realidade em que se encontra, por fazer... por interesses escusos, por interesses maquiavélicos, dizendo assim. Porque na apometria nós vimos
pessoas que vieram com esses padrões linkados a magias dentro da sexualidade. Então, aí vai integrando em egrégoras que vai acompanhando as encarnações. Além de ter esse excesso da tendência desse libido, essa energia da libido é muito alta, tem também egrégoras que alimentam essa introspecção da pessoa se fechar. Ela tem energia sexual, porque todo ser humano tem impresso, mas pelo fato dela se colocar numa condição de castramento, ela tem a energia que está sendo mal usada e desenvolve-se também outras patologias quando essa energia ela não flui dentro do ser humano, né? Dentro dessa criatividade. Fica inibida, né? Numa disfuncionalidade de achar que é pecado. Também temos memórias de castração por conta da igreja. A igreja fez isso. Timidez em excesso, são tudo correlacionado a esse vórtice. A pessoa às vezes é muito tímida, é uma pessoa que ela não consegue se expressar em público, é uma pessoa que tudo para ela é difícil dela se colocar na sociedade, dela ter uma voz ativa, tudo são memórias desse chakra sexual. Quando nós ampliamos, visualizar esse vórtice de energia a nível de memórias, é só a gente olhar para os nossos antepassados, quanto culturalmente nós fomos condicionados e reprimidos, e também teve momentos do planeta que nós fomos induzidos a ter essa parte sexual bem animalesca, dessa reprodução. É só a gente olhar o quanto as pessoas tinham filhos, 10, 11, 12, 13, igual animais que acasalam e tem ali as safras, né, que eu falo ali, o nascimento dos animaizinhos em grande quantidade, mas porque veio aquele extinto período hormonal, que a fêmea está propícia para acasalar e o macho sente aquele feromônio e vai lá, eles acasalam e tem os filhotinhos. Assim é o ser humano. Então nós estamos rompendo com esse padrão de um pouco tempo para cá. As pessoas estão pensando mais na educação, estão pensando mais no que é realmente procriar e não simplesmente sair tendo filho disfuncionalmente. E isso é algo de uma mudança de padrão que está acontecendo na mente do homem, na mente da mulher. Eu quero ter filho? Não, tem casais que não querem ter filho. Então isso são memórias que estão sendo reconstruídas dentro desse vórtice de energia do coletivo. E essas memórias a gente pode citar como exemplo na época do Egito, em que as dinastias eles eram obrigados a perpetuar o império deles, porque eles viviam pouco tempo, a vida era curta, então procriavam, tinham várias mulheres e eles tinham 38 filhos, tinham 20 filhos, 15, então tinha essa obrigação de ter a parte sexual bastante ativa para procriar. Então a gente também vem dessa memória disfuncional. E usando também, de uma certa forma, a magia, a mente, com hipnose, para poder ativar a Kundalini de maneira disfuncional, porque a Kundalini ela é uma energia que você manipula. Se você é uma mente que é boa, vai atuar com a energia fazendo coisas boas, ótimo, mas se a Kundalini também, a pessoa ativa a Kundalini para ela manusear de forma negativa, vai também ter uma carga negativa, vai depender daquele campo mental que está ali dentro daquelas egrégoras que se afinam com essa energia. E avançando mais no estudo, o caso de João, por exemplo, que nós falamos no vídeo passado, de um caso de apometria, ele veio com um distúrbio nesse chakra sexual. E todos os parceiros que ele
atrai, automaticamente também tem esse excesso, essa vontade, ressoa com o campo. Então, todas as pessoas que têm distúrbio nesse chakra, elas vão estar atraindo o mesmo padrão que a pessoa mesmo tem, como se fosse um neurônio espelho, é o que ela espelha, é o que ela manda de informação para o outro. Por isso que muitas mulheres repetem padrão do casamento da mãe. Se o homem é alcoólatra, ela vai atrair um homem com padrão do alcoolismo. Se o homem ele é mulherengo, ele trai, ele tem essa necessidade de ter outras mulheres, a filha acaba atraindo um parceiro com o mesmo padrão. Se nós não rompermos com os padrões, acabam que seguimos o fluxo. Por que se segue o fluxo? Porque é um campo mórfico. O campo mórfico é uma ação comportamental que repercute no mental e a pessoa está inserida dentro daquele campo. Só que dentro desse campo de comportamentos tem também a manifestação, por todo mundo pensar daquela forma, cria-se como se fosse forças psíquicas que são egrégoras que vão se alimentar dentro... Se alimentam, né? Se retroalimentam daquele mesmo padrão. E ficam ali consumindo realmente aquela energia e esse vórtice fica disfuncional, com esse plexo neurológico querendo que a pessoa experiencie aquilo, porque o corpo está pedindo para experienciar aquilo. O ego humano... E fica no automático. Fica no automático. Ela não consegue ter o discernimento de dizer não. Fica uma coisa involuntária, independente da sua vontade, fica... animalesca. Sim, e eu falei do exemplo da mulher, repetir o padrão, mas o homem também pode atrair mesmo tipo de mulher dentro de um padrão de acordo com a memória do chakra sexual. Ele vai sentir vontade de acasalar, de ter aquela pessoa por conta da memória. Aí a gente, quando amplia um pouco mais, a gente pode olhar para os contratos. Porque o contrato ele está tão impresso no DNA, além dele estar na consciência daquele ser humano que está ali experienciando com aquele ego dentro das marcações de memória que individualmente ele está entrelaçado com outras mentes que também têm aquelas memórias e reforçam o padrão. E o contrato ele fica ali naquele emaranhado, não consegue sair. E quando a pessoa não tem noção disso, ela casa com uma pessoa que muitas das vezes é uma relação tóxica, só briga, não tem... São poucos os momentos de harmonia, é uma relação que se desgasta e a pessoa está ali ligada dentro do emaranhado financeiro. Então esse chakra sexual, ele traz diversas memórias. Mulheres que têm dificuldade de engravidar, mulheres que têm problemas nessa região, endométrio, útero, homens que têm problemas de ereção, homens que têm ejaculação precoce, que não conseguem dominar. Então, todas as patologias que são registradas no órgão, nas glândulas, nos hormônios, dessa parte reprodutora, é o chakra sexual. E também a gente pode falar, Tatiana, da dificuldade também da ereção, porque Sim. Também tem uma memória ali de algum registro, de uma situação que passou e virou um trauma. Sim. E aí fica aquela memória que na hora de ter o ato sexual não consegue, né, de ter ereção. E então isso é muito variável. Muito As situações elas são complexas. São muitas Situações e a pessoa tem que ter muito esforço, muita força de vontade também para limpar, né? Para limpar essas memórias. Aquelas pessoas também viciadas em cenas eróticas, em filmes eróticos, pornografia. Isso também é uma disfuncionalidade de uma memória que a pessoa traz, de um registro.
Geralmente a pessoa ela não se vê doente, ela não enxerga. Ela acha normal ver a cena da pornografia, ela acha, principalmente os homens, né, eles acham normal ficar vendo, se alimentando daquela imagem, porque o homem ele é mais visual, mas tudo tem um limite dentro dessa visualização. Tudo tem um limite para masturbação. Não que não seja normal, é normal a pessoa se masturbar, a pessoa ter o contato com o corpo dela, mas se a pessoa ela tá todo dia, ela precisa ver um vídeo e ela precisa estar se masturbando, isso não é normal, é um vício, é uma disfuncionalidade. Até para ter relação com a própria mulher, ela se vicia de ter a mulher sempre com erotismo, sempre com cenas eróticas, e tudo em excesso. Foge dos padrões da normalidade. Eu costumo dizer assim, ó, até que tá saudável, virou mania, virou vício. Condicionou, né, a mente a estar se realizando com determinada circunstância, já é uma patologia, algo que não está atuando muito legal no campo vibracional, não está legal em relação a essa energia sexual. Egrégora, quando você reforça o seu padrão e tem as egrégoras, elas estão experienciando junto com você aquela disfuncionalidade. Então, se a pessoa ela tem um vício dela estar sempre assistindo filme pornô toda hora, com ela tem uma egrégora. Vários. É igual várias consciências com o mesmo nível, o mesmo padrão vibratório. Aí, às vezes, a pessoa quer até sair daquele vício e ela não consegue porque ela tem uma bagagem invisível que está atrás dela e que fica assim, vai lá, assiste, liga a televisão, vai. Então fica realmente... Chegou a nossa hora. Porque ela está ali se alimentando da energia, né? Como fosse pegasse um canudinho e estivesse ali sugando a energia, vampirizando, e a pessoa fica ali como uma esponja, né? Só doando a energia, porque a pessoa que está na fisicalidade, mas aquela sensação do prazer que as consciências não conseguem ter mais, elas captam pelo campo vibratório. E fica realmente difícil. Isso é físico, né? Então eles precisam dessa energia física, do corpo físico, para estar aqui. Então eles ficam com um vínculo viciado. E quando a gente analisa, assim, casos de napometria, vê o quanto os corpos estão doentes. E comprometidos. Corpo mental, corpo emocional, o duplo etéreo e o corpo físico. E esses corpos, eles ficam realmente numa baixa frequência e fica difícil da pessoa conseguir sair. Então, o que nós temos que analisar dentro desse questionamento do vórtice de energia? São perguntas básicas. Eu faço alguma coisa uma atividade, eu tenho um hobby que me realiza? Eu me amo, eu me aceito, eu me nutro? Ou eu só fico olhando para fora? Esse chakra sexual, ele precisa ser descoberto por você. Como é que é a sua relação com você mesmo? É importante, né? E quanto mais você investiga, eu tenho alguma disfunção no meu aparelho reprodutor, eu tenho hormônios que não estão regulados, qual fase da vida eu tô? Né? Se for a mulher, a gente sabe que a mulher tem um ciclo do corpo, né? Que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma queda dos hormônios, mas dentro da nossa ciência isso é normal e é dosado, essas taxas hormonais, mas dentro da estrutura mente, emoção, como que a mulher está? Como que o homem lida também com a sua parte hormonal? Porque o homem também tem as suas picos de energia também em relação aos hormônios e também tem a dosagem que também diminui. Então nós temos que refletir sobre esse tema de uma maneira bem ampla, né? Sim, é bastante ampla, porque ela puxa padrões
do próprio DNA, marcações do DNA, e também traz padrões de memórias de eus disfuncionais vividos em outro tempo, além do espaço, além das medidas. São os casos que a gente falou, dos pedófilos, são eu. Às vezes a pessoa nem quer fazer aquilo, mas tem uma tendência de um eu muito forte. Estupradores. Sim. Então, eles têm uma marcação muito forte, altamente marcada por experiências mal resolvidas. Sim. Vem com essa tendência. E vem com essa tendência. E uma pessoa, para ela se conscientizar que ela é doente. Realmente. Esses complexos, que são esses eus negativos, eles realmente, quando as marcações são muito fortes, eles se apossam do ego, e aquela pessoa ela não se desenvolve, realmente ela fica presa dentro daquele ciclo dos eus disfuncionais que trazem essa memória. É importante você também prestar atenção se você sonha. Como que é o teu sonho? Teu sonho, você sonha praticando ato sexual com alguém? Como é que você está nesse corpo astral? Porque às vezes a pessoa ela não tem consciência, mas o inconsciente dela começa a trazer sinais que ela tem algum problema naquele vórtice de energia e que está tendo um escape daquela energia. Então, sonhos. Você sonha com uma pessoa do seu passado, um ex-namorado, uma pessoa que você se relacionou, porque também é preciso avaliar se no seu campo tem essas informações do passado que estão ali no presente, porque se a pessoa ainda está aparecendo no teu campo, é porque tem uma influência psíquica daquela troca da energia sexual desse tempo ou de um outro tempo, né? A apometria é além do tempo, além das medidas. Quando a gente abre muitas das vezes o campo, a gente percebe essa disfuncionalidade desses eus do passado que estão aqui. Então, como que você pode investigar? Perceba seu sonho, como que você sonha em relação a essa, como que é essa troca sexual, como que ela se manifesta caso você tenha, como que ficou o seu relacionamento no passado, você ficou com algo mal resolvido, ficou com uma mágoa, ficou com uma tristeza, ficou com uma saudade descompensada, porque saudade tem que ser saudável, né? Sim, a saudade quando você fica, não consegue ter uma vida normal, e fica só se reportando ao passado e não consegue viver o presente, já é disfuncional. Sim. Tem um caso que minha mãe atendeu, que eu lembrei agora, de uma mulher que o marido já tinha falecido e ela relatou que ela tinha relação sexual com o falecido dela. Isso é o eu disfuncional, porque se a pessoa não tem consciência nessa era uma vida... senhora de 70 e aí lá vai fumaça. Se a pessoa não tem consciência nessa vida e ela morre achando que aquele parceiro é o amor da vida e não praticou o desapego, ela aprisiona o espírito. Aprisiona o espírito e marca o eu dela com aquela sensação de que ela só vai ser bem realizada se ela tiver com aquele parceiro. E aí ela trouxe esse caso para minha mãe, né, que ela tinha relação, porque o espírito dele também estava por aqui, não foi isso? Uhum. E ele vinha a nível de espírito para poder lá fazer a intenção, né? 3 vezes na semana ela dizia para mim que ele marcava o ponto. E ela tinha facilidade de ver, né? Ela via e ela não contou isso para ninguém. E na terapia ela me contou e eu fiz um trabalho com ela, dela se conscientizar, de libertar o marido para ele dar seguimento à vida dele espiritual. E ela também, né? Se resolver aqui com aquela saudade que ela não deixava ele seguir o caminho dele. Então, são casos dessa disfuncionalidade que já se cria aqui dentro da própria história do momento, somado às histórias que nós já colecionamos. Então imagina o emaranhado que é. Se vai contar isso para um psiquiatra, tem que tomar remédio, tá perturbada. Mas eu percebi que era fato real, que ela contava com ricos detalhes
como ele chegava na cama dela, como ela percebia a entrada dele dentro da casa dela, e quem estuda sobre esses assuntos percebia que era notório, que era real aquilo que estava acontecendo com ela. Dentro de uma família católica, apostólica, romana, ela não tinha coragem de contar isso para ninguém. E na terapia ela teve coragem de me falar, se abrindo, e aí foi muito bonito, porque isso ficou de exemplo, que não tem idade para você estar nesses aprisionamentos energético, psíquico, emocional, não tem idade, e você, quando consegue se abrir e falar para alguém, e recebe ajuda quando você quer, né? Mudar aquela situação. E essa senhora, ela conseguiu. E aí, depois de uns 5 anos, ela também desencarnou, mas saiu desse aprisionamento, desse acorrentamento energético, psíquico, emocional que ela fez com o marido dela. É importante você se avaliar, se questionar, como que é a sua relação com você mesmo, como que você percebe o seu relacionamento com o outro, alguém que já passou na sua vida, ou com alguém que você se relaciona agora no momento, como que são os seus sonhos em relação a essa energia, como que você lida com a sua sexualidade, você reprime ou você tem excesso, como que é a sua energia sexual? Você é criativo ou você está com a sua energia da criatividade não está ativa, você só é mental? Porque a energia sexual, ela é uma energia criativa, você fica bem com você mesmo. Como que você lida com o seu corpo mental, emocional e físico em relação a esse vórtice de energia que precisa fluir no nosso corpo para nós podermos ficar bem, ficarmos inteiros, porque é a energia sexual que traz também a juventude. Por isso que os egípcios tinham uma curiosidade, aliás, várias raças, né, têm essa curiosidade com o que produz essa energia sexual. Então, por isso que eles têm o jogo sujo dessa parte da energia sexual, tem a parte obscura mesmo, que faz maldade com crianças, faz magia, que estimula a criança ao erotismo e tudo mais. A gente sabe que tem, porque a gente vê que nós temos tendências a estar sempre trazendo essa energia sexual de forma disfuncional dentro do planeta, né? Várias músicas que estimulam sexo, mostrar o corpo, a orgia. E se a gente não presta atenção, a gente segue um fluxo achando que está normal, que está tudo bem, e vai moldando o campo, né? A gente vai seguindo o campo. Por isso que é importante escutar, perceber. Eu estou numa festa, tá tocando uma música que fala muito do corpo, muito da sensualidade, tô brincando, beleza, ótimo. Agora, o que eu escuto na minha casa? Será que tem essa frequência? Tem essa energia? E como é que a criança ela está escutando? Então, assim, assunto que um se conecta com o outro é para refletir e se questionar. Quando eu uso a minha energia sexual comigo mesma, em primeiro lugar, porque essa energia ela é sua, você produz essa energia para você. E troca, né? A energia sexual ela também é uma energia de troca. Você dá e você recebe essa energia. E ela, se tiver numa frequência do cardíaco, no amor, é maravilhoso. Né? Conseguir subir essa energia, né, do órgão genital para o cardíaco é muito importante a gente ter essa consciência que tem que subir. Porque quando a pessoa ela tem o orgasmo, ela faz o que? Ela dispersa a energia, ela simplesmente jogou essa energia que é produzida e que ela é valiosa, ela é dispersada, porque só ficou aqui no órgão. Agora, quando a pessoa traz a energia para o mental, para ela criar coisas que ela queira e usar aquele orgasmo intencional,
você está produzindo um novo campo vibracional. E tem vários estudos sobre a energia sexual, sobre a parte transcendental, sobre o tântrico, sobre tantas coisas que você pode descobrir com você mesmo, sem necessariamente precisar do parceiro. Claro que se você tiver uma pessoa que está em harmonia com você e que você faça uma troca saudável, também é ótimo. Maravilhoso. O importante é você se questionar, você se perguntar como que você está com o seu chakra sexual. Dentro de todas as pontuações que nós fizemos. Esse assunto é muito grande, tem os tabus, né, da educação, lá dos nossos avós, que a mulher não podia sentir prazer, que tinha que casar virgem. Tinha que casar virgem. São muitas histórias, muitas histórias que eu tenho até na minha família, história do tabu, que a mulher não pode dar prazer, que era tudo debaixo das cobertas. Sim. São muitas crenças limitantes que a gente tem que desconstruir e perguntas inteligentes que nós temos que fazer para poder descobrir se é necessário eu fazer uma apometria, se é necessário eu tomar um floral, como que está essa fluidez da minha energia. Então, esse vídeo é para você se questionar. O caso de João, ele vem se tratando cada vez mais, ele vem se questionando cada vez mais, ele já consegue ter um autocontrole dessa energia sexual, ele já consegue dizer não ao excesso que às vezes o corpo dele ainda está desmemorizando, aquela vontade, aquela promiscuidade que ele tinha com a masturbação. Você disse que ele também já consegue dizer, hoje eu não vou fazer. Então ele usa a mente consciente, mandando luz para esse eu viciado, né? Sim. Então o domínio da mente é fundamental, desenvolver maestria, porque esse personagem aqui é que manda. E temos que dominar esse corpo animal, porque se o corpo animal fala mais alto, você não tem domínio sobre o corpo animal. É a mente que tem que dominar o corpo animal e estar adestrando essa parte nossa de tendência, né, de procriação, de querer estar fazendo a troca sexual. Então é sempre se avaliar, se questionar, até para não atrair pessoas que vibram baixo. E pessoas que vai submeter a você fazer coisas que você não quer fazer. Também eu vejo isso, pessoas sendo submetidas a fazer coisas que não quer fazer. Sim. Então você precisa ter muito domínio, muita nutrição, muito amor próprio, para você saber fazer a sua escolha. Quem me merece, né? Sim. Excelentes reflexões. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Compartilhe com os amigos. E vamos juntos até o próximo estudo. Beijo grande!